Hoje a gente vai falar sobre regra de três composta, né? Por que composta? Porque eu vou ter mais do que duas informações presentes no meu problema. Então, o que eu vou utilizar para montar? Para esse tipo de exercício, eu acho mais fácil a gente montar o nosso quadro, né? Colocando e separando as informações que estão presentes no problema. Então, eu coloquei aqui, ó, são três assuntos, né? São três tópicos: impressoras, panfletos e tempo. E aí o problema diz: 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Então, coloquei a informação aqui, ó: 6 impressoras, 1000 panfletos, 40 minutos. E aí ele quer saber em quanto tempo 3 dessas impressoras, então coloquei 3 aqui, produziriam 2000 panfletos, né? E o tempo que ele quer achar. O que eu tenho aqui como segundo passo? Então, toda vez que eu tiver 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, eu primeiro preciso fazer uma análise na interpretação desse problema, tá? Para eu saber se eles são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Essa interpretação é extremamente importante, é o coração do exercício, porque se eu interpretar errado, eu monto o cálculo errado e aí, consequentemente, o resultado fica errado, tá? Então, o que a gente vai analisar? Toda a coluna que tiver aqui, ó, com X, então, por exemplo, nesse caso seria o tempo. Eu vou analisar cada coluna com esse que tá com a incógnita, tá? Então, eu vou esquecer essa coluna do meio aqui e só vou analisar impressoras e tempo. E eu faço a pergunta, né? Quanto mais impressoras, o que vai acontecer com o meu tempo? Se eu tiver mais impressoras para fazer o meu trabalho, menos tempo eu vou demorar para que esse trabalho seja feito, né? Seja completo. Então, impressoras e tempo, ó, quanto mais impressoras, menos tempo. Falei duas coisas diferentes, então eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, depois, esqueço essa parte das impressoras e vou olhar os panfletos. Então, quanto mais panfletos eu quero imprimir, mais tempo eu vou demorar, né? Então, esses dois aqui, ó, mais panfletos, mais tempo, esses dois são grandezas diretamente proporcionais. Por que é importante fazer essa interpretação? Porque agora é que a gente vai montar. Então, como é que a gente vai montar aqui, ó? Eu gosto de fazer da seguinte forma: toda vez que eu tiver uma coluna com incógnita, eu vou fixá-lo pro lado esquerdo, né? Coloquei aqui do lado esquerdo, eu vou pôr um sinal de igual. E aí eu vou colocar as outras duas. Só que aí eu tenho que respeitar a interpretação que eu fiz. Então, esta daqui, ó, com relação à incógnita, elas são inversamente proporcionais. Então, só para relembrar, toda vez que elas forem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter essa fração. Então, ao invés de escrever 6 sobre 3, eu vou escrever 3 sobre 6. Multiplico com a outra, né, fração. Então, essa outra fração é grandeza diretamente proporcional. Então, o que eu vou fazer? Mantenho do jeito que ela está. Então, vou por aqui, ó, 1000 sobre 2000, ok? Se eu tivesse uma outra coluna, multiplicaria por outra. Se tivesse mais uma, multiplicaria até quantas forem necessárias, tá? Então, agora a gente vai ajustar para fazer os nossos cálculos. O que dá para fazer, né, que eu prefiro fazer, é cancelar o máximo possível. Então, eu tenho esses 3 zeros, com esses 3 zeros aqui eu posso cancelar. Esse aqui também, ó, o 3 com 6, eu posso simplificar. Então, aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. Então, ó, só vou repetir aqui, só para ficar mais claro. Então, aqui é como se eu tivesse simplificado por 3, né? Sobrou meio e aqui também sobrou meio, certo? E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai fazer essa multiplicação aqui. Então,
40 sobre x é igual a 1/4. E depois, só multiplicar em cruz. X é igual a 160 minutos. Prontinho. Acabou o exercício aqui, certo? Então, é a mesma coisa que a gente fez nas grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, porém agora a gente tem uma coluna a mais. É só isso a diferença, né, para a regra de 3 composta, ok? Então, essa é a aula de hoje e na próxima a gente vai falar mais um pouquinho sobre outros tipos de assuntos. Até mais, então. Tchau, tchau.